exposições, daremos início aos debates. Passo a palavra ao senhor Dilson Fonseca, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH Nacional. Boa tarde a todos. Saúdo o presidente da mesa, deputado Herculano Passos, e na sua pessoa cumprimento todos os demais membros da mesa. E quero ressaltar, deputado Herculano, a nossa grande satisfação de participar desse momento histórico do turismo brasileiro. E quero também repetir minha manifestação na reunião do Conselho Nacional do Turismo hoje, após a sua saída, as nossas saudações à sua coragem, isenção, neutralidade e visão futura de discutir um tema tão importante, tão necessário, para que exista um verdadeiro diálogo transparente, objetivo, claro, visível, olho nos olhos, do setor público com o privado, e com todos os setores, quase 60, que constrói esse turismo brasileiro. O senhor está de parabéns. Tenho certeza que o turismo de muito daqui a anos será grato por esse momento. Porque eu acho que esse momento, essas próximas 2 horas de conversas, debates, é hora de se conversar com muita franqueza, muita sinceridade, muito abrir o coração. Que é um momento histórico, é o primeiro na história do Brasil para a gente conversar com tanta franqueza. Então, nós não podemos perder esse momento. Porque o turismo é de todos, com tecnologia, evidentemente, e com todos que possam ajudar, contribuir e fazer crescer. Porque nós precisamos encarar o turismo com profissionalismo, com isonomia, com isenção, para disputar realmente o turismo profissional no mundo inteiro. Eu vou passar alguns slides. Eu gostaria que eu não precisasse ler. Eu vou tentar ser bem breve na minha apresentação, deputado, porque nós temos muitos outros palestrantes na sequência, e são palestrantes muito preparados, não só os presidentes das entidades de classe, como os técnicos. Então, cada um deles, eu tenho certeza que os assuntos são os mesmos, não é? O que é que significa essa atividade de economia colaborativa, se é profissional ou se é amadora, se é amadora tem que ser encarada como tal, se é profissional tem que ser encarada com igualdade, isso não tem dúvida, não é isso? Não é porque existe uma empresa estrangeira americana que a gente tem que se submeter e até prejudicar até a estabilidade do Brasil e do setor. E eu quero deixar claro, esses nomes que são citados são de empresas. O que nós precisamos conversar aqui no momento é do objeto do serviço que está sendo prestado à sociedade. E se é regular ou irregular. Se é irregular, ele não pode existir. Tem que ser regulamentado. Agora, seja regular ou irregular, tem que pagar imposto. Você está concorrendo com a atividade, está existindo atividade. Então, o foco principal dessa nossa questão é essa. Então, nós temos que tratar no futuro de carro de praça, e não daquela empresa privada, americana. Nós temos que tratar de locação de imóvel residencial, se é amadora ou se é profissional. Se o cara está usando o quarto dele, do seu apartamento, do cara que é amador e está morando com a família, é economia colaborativa. Se o cara tem 20 apartamentos sem pagar imposto nenhum no Brasil, é atividade profissional irregular. Ele tem que ser proibido de usar, de fazer, ele tem que ser normatizado para como proceder, mas ele tem que ser tributado perante a lei brasileira que existe, igual a todos nós empresários que estamos gerando emprego, renda. E ele está devendo impostos nos últimos 5 anos, enquanto não foi prescrito nem decaído o direito, porque ele exerceu a atividade empresarial. É isso que nós temos que tratar. Eu acho que nós temos muito tempo para discutir todas as questões humanitárias, não é isso? Mas hoje, nessas 2 horas, nós temos que tratar disso, locação de imóvel residencial no Brasil. E não de empresa, uma empresa estrangeira, e sim do setor da economia. Então, economia colaborativa, todos nós sabemos o que é.
Mas o que está acontecendo no Brasil é uma atividade irregular, ilegal. E é necessário que sejam cobrados os impostos dos últimos 5 anos de atividade. Economia disruptiva. É o ao contrário de contribuir com a sociedade. Para exercer uma atividade econômica empresarial ou de qualquer prestação de serviço, é necessária uma autorização pública, seja o meio de transporte, carro de praça, seja ônibus, navio. Quem sabe daqui a pouco chega uma empresa americana com uns aviãozinhos particulares e começa a fazer uns voozinhos aqui, e só porque o cara entrou na internet, ele não vai pagar imposto, nem saber se está regularizado ou não. Instituições financeiras, bancos, seguradoras, corretor de valores imobiliários, indústria, comércio, tudo no Brasil é regulamentado. Tudo no Brasil existe registro e cadastro. Nós temos o Ministério do Turismo, que existe o cadastro. Para se exercer a atividade, tem que precisar ser registrado, evidentemente. Isso eu acho que alguns colegas vão avançar mais. Até ambulantes em festas populares de ruas precisam ser cadastrados na sua municipalidade. Existem empresários, grandes hoteleiros com 20, 30, 40, 50 apartamentos residenciais que estão exercendo atividade hoteleira muito maior do que a maioria dos hoteleiros que trabalham há décadas, e está se dizendo que a economia é colaborativa. Isso eu acho que vamos deixar para avançar com outros parceiros em outras palestras. Eu vou tentar focar somente na apresentação do que eu acho que hoje, essa tarde, nós temos que abrir o coração e discutirmos todo o conteúdo substantivo do que existe. A regulamentação do setor deve deixar bem claro os seguintes níveis e espécies de negócio. Se é atividade hoteleira, é porque se aluga um dia, 2, 3. Se é atividade de economia colaborativa, porque usa o seu bem, ele está compartilhando. É uma atividade amadora. E atividade empresarial de locação de unidade residencial em casas unidomiciliares ou em condomínios residenciais é outra situação. E também o caso de locação em curta temporada é outro. Já existe legislação em vários países que regulam, inclusive, principalmente no país onde aquela empresa foi originária. Então, outros parceiros, eu acho que vão tratar disso adiante. Nós vamos tocar nossa apresentação. Existem muitas empresas que tratam disso, não é só uma. Eu acho que, inclusive, eu quero ratificar o convite de todos vocês ao Conotel 2017, que vai acontecer em São Paulo, 17, 18, 19, onde nós vamos convidar todas as empresas que trabalham com economia colaborativa para participar, inclusive as que estão aqui presentes, que eu gostaria que participassem de modo isento, neutro, conforme para abrir o diálogo realmente. Então, a economia disruptiva não paga impostos, mão de obra irregular, não tem encargos formais, não emite nota fiscal, atua à margem da lei, é uma concorrência predatória e desleal, são verdadeiras hospedarias clandestinas. É um fato. Não tem outra dúvida. E está destruindo o turismo. Nós temos que discutir aqui segurança, legalidade, carga tributária. Segurança. Onde é que ficam os terroristas? Todo mundo sabe. Onde é que ficam os traficantes? Quem controla turismo sexual? Exploração infantil. Relacionamento condominial. Está prejudicando os residentes. Está prejudicando a lei de locação. O que nós exigimos é legalidade, transparência, isenção, isonomia. Tecnologia é uma coisa, sonegação é outra. Muitos hotéis têm o mesmo nível de tecnologia que essas empresas estrangeiras. Qualquer hotel que também passar a fazer suas reservas em sites não vai precisar pagar os impostos? Se o hotel separar um terço de suas unidades para só fazer via locação de reserva digital, será que o fiscal da prefeitura vai deixar de cobrar o ISS? Tecnologia de vendas digitais online, todos têm acesso. Sonegação é não declarar algo, escondendo, tal, etc. Vamos tocar adiante aí. Eu gostaria de falar de cada imposto, mas eu vou pular, senão não vai dar tempo de terminar a apresentação. Mas um exemplo. E o mais básico, então os outros são óbvios, vocês podem ler ali. O IPTU. O IPTU de uma residência tem uma alíquota. O IPTU comercial tem 3 ou 4 ou 5 vezes o valor da alíquota. Então, se o cara é empresário de locação, de hotel, de locação, e está no mesmo apartamento vizinho, um está pagando R$1.000 de IPTU, outro está pagando 5, e o hotel está pagando 10 ou 20, ele tem que ir na prefeitura, se cadastrar, eu sou hotel de um apartamento, e registrar a unidade residencial dele como se fosse o IPTU da área comercial que ele está explorando economicamente, profissionalmente, empresarialmente. E eu teria
Acho que um dia inteiro para falar de cada imposto dele, deputado. Vamos ficar para talvez um congresso, não no Conotel 2017. Mas eu acho que a gente vai resolver isso rápido, porque essa iniciativa sua vai ser um marco, porque nós não podemos esperar mais. Eu acho que as coisas já estão definidas. O que falta é realmente se cumprir a lei. Outros custos, muitos outros custos, contabilidade, fiscais, SPED, vigilância, alvará de funcionamento, corpo de bombeiro, licença, apartamento deficiente físico, responsabilidade de Código de Defesa do Consumidor, água, esgoto, energia elétrica. Energia elétrica, a unidade residencial paga uma taxa, deputado. O custo de água, um litro de água que a empresa residencial paga é um valor, a atividade empresarial é outra. Essa discussão nós tivemos durante décadas sobre a parte de hotéis. Hoje a parte de hotéis são parceiros, são hotéis. Assumiram sua atividade, por que não vai assumir sua atividade? Por que não vai assumir? Despesas com mão de obra, salário, férias, isso aí, não sabe. O Brasil paga 40% de carga tributária. Os outros países do mundo variam entre 5% e 10%. A concorrência desleal de 10% é um absurdo. É um absurdo. De 40% é impossível. Nós estamos fechando os hotéis. Os hotéis estão sendo fechados, em média, de 1 a cada mês nas grandes capitais, onde receberam as Copas do Mundo, as Olimpíadas, e se prepararam para o turismo crescer. O turismo não cresceu, e o que está vindo está indo para residências, e não está pagando os impostos que o Brasil precisa, que as cidades precisam, que o Estado precisa. O governo diz que não tem dinheiro para pagar folha, e está liberando, está isentando uma atividade econômica que está a grossos olhos. Qualquer pessoa entra na rua e está vendo a atividade. Isso aí realmente é impossível se continuar. As plataformas utilam mão de obra terceirizada para execução de atividade fim. Nós estamos numa briga intensa para criar a mão de obra intermitente temporária, deputado. Eles já usam. Eles já usam. Como é que eles limpam os apartamentos do hotel deles? É mão de obra intermitente, temporária. Só a empresa americana tem direito à mão de obra intermitente e temporária no Brasil. Isso é uma lástima. Frases que nós ouvimos. E teriam muito mais. Eles não aguentam pagar a carga tributária da hotelaria. Tudo que a gente queria ouvir era isso. E a hotelaria aguenta? Agora, você está procurando uma fórmula para uma empresa que fatura 5 bilhões por ano, ser enquadrado no Simples. Vai entrar no livro de recordes para poder achar essa fórmula mágica. É lógico. Eles são muito fortes no mundo todo. Tem outros setores também que são muito fortes, mas não é por isso que nós vamos nos submeter. O Brasil é maior do que isso. Eles são muito ricos, podem investir em divulgação no Brasil. Libere os hotéis de pagar 40% de carga tributária durante 6 meses, que a gente banca a divulgação do Brasil no exterior. E vamos fazer uma festa desse país de turismo. Vamos colocar o turismo como realmente uma representação política. Isso aqui, deputado, é o site do Prêmio Caio, que é um prêmio conhecidíssimo de todos nós. Está ali no visor, todos conhecem. Nosso amigo. E eu votando, eu identifiquei o currículo do senhor Ronaldo. Eu não conheço o senhor Ronaldo, mas é um site, e o site é público. E aí eu entrei no currículo de cada um dos concorrentes para ver o currículo de cada um, para ver o que é que eu iria falar, para ver qual profissional eu iria votar. E aí está o currículo dele. Eu dei o destaque na última frase. Eu queria que vocês lessem. Ele montou uma empresa que o objetivo é cuidar dos imóveis dos hóspedes de locações de curta temporada da maior rede online de hotéis do Brasil e do mundo. E cita o nome de uma empresa americana que não paga imposto nenhum do Brasil. E nós pagamos 40%. Está no site do Prêmio Caio. Eu até sugiro a vocês que entrem nesse site para votar, porque é um prêmio importantíssimo, de muita relevância. Conclusão. Precisamos de definição no procedimento do governo federal. Inclusive, deputado, hoje, depois que o senhor tinha saído, houve um debate muito sadio, muito salutar, que existe uma proposta do governo de alteração da Lei Geral do Turismo, diferente da proposta da CNC, onde 50 entidades trabalharam contribuindo, e que nós identificamos um artigo que sugere que seja excluído da Lei Geral do Turismo a atividade de empresas estrangeiras que vendem apartamentos residenciais como se fosse hotelaria da Lei Geral do Turismo.
Então, eu quero deixar claro, se é uma lei geral do turismo para atingir o país inteiro, um continente, todos os nossos setores, como é que empresas estrangeiras que vendem apartamentos residenciais pelo site vão ser excluídas da lei geral do turismo? Se nós precisamos especificar um detalhamento de uma situação que é moderna, chegou para ficar, mas vai ter que pagar os mesmos impostos, nós temos que fazer uma lei nova. Ele tem que submeter a todas as leis que todos nós, empresários do Brasil, durante séculos nos submetemos, e ele tem que ter uma lei complementar, e não isentar ele. Nós não temos condições, o Brasil não tem condições de liberar impostos oficialmente. Se uma lei aprova e diz que essas empresas, não é atividade, essas empresas não precisam pagar impostos, o Brasil vai procurar impostos como? Aumentar a nossa carga de 40 para 50, enquanto eles continuarem com zero? Então, o que eu solicito, deputado, é que acompanhe isso, que não pode existir exceção, exclusão, isenção, proteção, o nome é esse, de empresa estrangeira para a lei geral do turismo brasileiro, sob argumento nenhum, e eu preferia até me poupar os outros argumentos que poderiam existir. Continuar se omitindo, como ocorreu até outubro de 2016, apoiar por meio de parcerias uma atividade exercida irregularmente, sem cobrar tributos, antes dele ser regulamentado, antes dele começar a pagar imposto, antes dele pagar os 5 anos atrasados de impostos que ele está devendo ao Brasil, aos estados e às cidades, à sociedade brasileira. E outra, providenciar a cobrança dos impostos incidentes sobre a atividade, inclusive retroativa. Eu repito essa frase aqui, que eu soltei a algum jornalista, e ele colocou realmente em destaque no meio de grande circulação, onde essa empresa estrangeira respondeu, ora dizendo que era hotel, ora dizendo que era empresa de locação imobiliária, mas não sei se tem creche. E eu disse isso, supetão assim, susto. Não precisamos de proteção. Nós queremos respeito. Nós queremos isonomia. Nós queremos paridade tributária. Nós queremos que seja mantido a soberania do governo federal do Brasil para a divulgação do Destino Brasil, que foi construído com o suor, a lágrima e a vida de muitos dos nossos brasileiros para construir os destinos que foram usados na Copa e nas Olimpíadas. O que precisa se cobrar os impostos vêm para o Brasil e a Embratur e o Ministério do Turismo exerça legitimamente, com isonomia e soberania, a representação do Brasil investindo em divulgação no mundo. Mas o Brasil fazer isso. Eu sou respeitador do tempo. E eu quero deixar claro que não existe nenhuma discordância, nenhuma distonância, nenhuma divergência de encaminhamentos para resolver o problema do turismo, da iniciativa privada com o poder público. Não pode existir. Nós estamos juntos nessa luta há muitos anos. Nós temos 2 excelentes profissionais. O ministro do Turismo é um cara que veio para mostrar uma referência, mostrar um exemplo de dinamismo, como disse, hoje foi dito lá, ele é ministro o tempo inteiro. Ele é ministro o tempo inteiro, isso é lindo se ouvir falar isso. Ele está defendendo o turismo brasileiro o tempo inteiro. Nós temos também aqui um presidente da comissão, que ele deveria ser eternizado nesse cargo, se não pudesse virar presidente da República para defender o turismo. Mas é um cara que também fez diferença no nosso turismo. Nós temos um presidente da Embratur, que é um dos homens mais experientes que o turismo do Brasil tem. Nós comemoramos muito a sua nomeação, sua posse, e temos certeza da sua capacidade, do seu potencial, do quanto você pode fazer construir o turismo brasileiro, o profissional que o Brasil espera há 516 anos, e nós vamos fazer, com a união de todos. Não tenho dúvida nenhuma. Não existe nenhuma discordância. Nós todos queremos os mesmos caminhos. Às vezes, as palavras são um pouco diferentes, mas nós queremos os mesmos caminhos. Nós queremos um Brasil forte, um Brasil independente, um Brasil soberano, principalmente no turismo, em tudo, principalmente no turismo. Nós queremos construir o nosso turismo. As empresas que vierem trabalhar aqui, eles vão ter que pagar os mesmos impostos, a mesma isonomia, e respeitar as leis brasileiras. Muito obrigado, eu agradeço muito essa oportunidade.